Boa noite, querida. Mais uma quarta-feira maravilhosa. Hoje eu tô aqui transmitindo pelo Facebook. É isso mesmo. Vamos fazer diferente hoje, não é verdade? Apesar de que eu vou fazer hoje uma aula com um tema tão profundo, né, que é o autoconhecimento, que é como funciona a mente, os pensamentos, né, e como é que a gente pode ter uma vida plena, como que a gente pode se encaminhar para a prosperidade através de entender melhor o que é esses, como que funciona, né, esses pensamentos. Vou falar também um pouquinho sobre o corpo de dor. O que é o corpo de dor? Como se forma o corpo de dor, tá? E também, né, eu vou falar como limpar tudo isso e realmente se livrar dos pensamentos limitantes, das crenças limitantes que são formadas aí por esses pensamentos, tá bom? Nós vamos fazer uma vivência hoje também. A Luciana Calisto tá aí. Boa noite, Sônia. Boa noite, querida. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho sobre os pensamentos, né? Como é que funciona. Porque, na verdade, muito do nosso sofrimento está relacionado a imaginar que nós somos o que pensamos. E haver, então, essa confusão de achar que nós somos o nosso pensamento e haver também algum tipo de... Aqui estou compartilhando, só um minutinho. Vamos lá, rapidinho. De identificação com os pensamentos. E dessa forma, ao achar que, né, você se identifica ali com seus pensamentos, dessa forma você acha que você é o que você pensa. Eu quero fazer um exercício com vocês hoje. Também quero fazer uma vivência. Quem quer fazer uma vivência comigo? Já vai colocando para mim o nome aí. Se você quer fazer a vivência comigo, porque aí o pessoal que está aqui me ajudando já vai anotar e fica mais fácil para mim já me organizar aqui com a pessoa que quer fazer a vivência. Eu estou conseguindo ver o que vocês estão escrevendo, isso é muito bom. A Eliane chegou aí, Hilda tá aí, Fabrícia Pereira tá aí, boa noite. Eliana, mais nova aluna do Método PROS, né? Seja bem-vinda ao Método PROS, viu, querida? Vai ser um prazer fazer as sessões com você, né? Tanto a sessão de desbloqueio, a Eliane até já fez sessão comigo, né, Eliane? E também fazer a constelação familiar, né? E vai ser maravilhoso. Ela até me falou que tá passando por uma nova fase, né? Vai morar sozinha agora. Isso aí, amiga. Muito bem. Muito orgulhosa aí da sua coragem. Vamos que vamos. Bom, já enviei aqui. Deixa eu ver o que a Eliane escreveu, porque quando escreve uma frase... Ah lá, pagou hoje. Agora eu li aqui. Obrigada, querida, pela confiança. Obrigada às meninas que compartilharam, né? Eu vi que a Jorgelene compartilhou. Obrigada, viu, querida? Nós já estamos em 10 mulheres. O pessoal da minha equipe acabou de entrar. Dá para ver aqui. Legal. Bom, vamos entrar no tema? Ah, a Fabrícia quer fazer a vivência. Você anota para mim? A Fabrícia vai fazer a vivência, então já fica organizado para Fabrícia fazer a vivência. A Eliane colocou que ela vai sem fogões sem geladeira. Simone Lira chegou, boa noite. Vamos então falar um pouquinho sobre como funcionam os nossos pensamentos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que está havendo uma evolução no mundo. Né? Está havendo uma evolução consciente no mundo, uma transformação. Eu vou tirar aqui e fazer como eu faço nas meditações, seguro assim que fica melhor o som. E como é que a gente percebe isso? A gente percebe, por exemplo, numa noite quarta-feira, várias mulheres se encontram pela internet para falar sobre expansão da consciência. Então, há uma percepção hoje no mundo de que está acontecendo uma revolução no âmbito da mente, uma evolução com a humanidade, né? Bernadette chegou, boa noite, querida, e a Zenilda, boa noite também, querida. Está havendo essa evolução. Então, as pessoas, elas começam a entender que nós não somos apenas o reflexo que nós vemos no espelho. A Gislaine chegou, boa noite, Gislaine, tudo bem, querida?
Nós somos muito mais do que isso. Aliás, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Nós não somos humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Para que é que serve essa experiência humana que nós estamos vivendo? Serve para nos trazer aprendizados. Serve para que nós evoluamos. Então, essa evolução faz parte do nosso aprendizado. E existe um mestre que vem nos ensinar sobre essa evolução, e esse mestre chama-se sofrimento. E eu coloco a minha missão assim: minha missão é ajudar as mulheres que estão em sofrimento. Significa que uma das minhas missões é tirar o sofrimento. A Zenilda falou que ela é de Santa Cruz, da Baixa Verde, lá no Pernambuco. Que legal, né? O poder da internet. Então, como é que eu vou tirar o sofrimento? Uma das formas que eu utilizo para tirar o sofrimento da mulher é a informação. Porque a verdade vos libertará. Foi um grande mestre que falou isso. Jesus Cristo, não fui eu. A verdade vos libertará. Então, quando eu sei de algo e aquilo faz sentido para mim, eu acabo evoluindo com aquela informação. É assim que acontece, né? Vamos voltar aqui a falar do pensamento. Existem 3 fases do pensamento. Existe o ser que pensa, mas não tem consciência que pensa. Vamos dar um exemplo? Os cachorros, os gatos. Eu tenho 5 gatos, vocês sabem disso, né? Eu vi que a Samanta compartilhou. Obrigada, querida. Obrigada a todas que estão compartilhando aí. Daqui a pouquinho eu vou pedir para todo mundo compartilhar de novo para a gente chamar a mulherada aí. Então, existe a parte na evolução em que se pensa, mas não sabe, não tem consciência disso, né? A Maria Lemos está aí, Luísa também acabou de chegar. Boa noite, queridas. Então, é como cachorro, né? A Renata chegou. Oi, Sônia, boa noite, querida. O cachorro, ele pensa, mas ele não tem consciência que ele pensa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um cachorro de madame, ele come filé mignon e ele perde tudo. E agora, ele passa a comer apenas ração daquelas mais pobrezinhas. Você acha que o cachorro, ele vai sofrer, ele vai falar assim: puxa vida, eu comia filé mignon e eu perdi tudo, agora eu estou comendo ração da mais baratinha, eu não tenho merecimento, a minha autoestima está lá embaixo. Não vai acontecer isso, né? O cachorro, ele simplesmente aceita que ele está passando por uma fase. Como é que tá o som aí? Tem alguém dizendo que travou? Dá uma olhada para mim, tá tudo bem? O pessoal que tá dando retorno diz que tá tudo bem, Maria Lemos. Dá um atualizar aí na página, de repente melhora para você. Vamos lá. Então, o cachorro, ele vai dizer: tudo bem, eu vou comer essa ração aqui. Talvez ele não goste da ração no primeiro momento, mas no âmbito emocional dele vai estar tudo bem. Ele não vai ter 2 sofrimentos como nós humanos temos. Nós temos 2 sofrimentos. Nós sofremos porque nós não temos mais o filé mignon e sofremos porque agora eu não sou mais merecedora, tem até a dor emocional, eu vou me lembrar daquela época que eu comi o filé mignon e agora eu não tenho mais. Então, nós, seres humanos, nós sofremos no âmbito físico da situação em si e sofremos no emocional. Aliás, esse sofrimento emocional, muitas vezes, em todos os atendimentos que eu faço, eu descubro que as mulheres estão sofrendo no âmbito emocional há anos. Há anos que ela vem sofrendo aquela dor daquele evento que aconteceu muitas vezes lá na infância, tá? Então, primeiro âmbito, eu penso, mas eu não sei que eu penso, eu não tenho consciência disso. Nós, seres humanos, estamos na segunda fase da evolução. Nós pensamos e sabemos que pensamos. Nós temos consciência do nosso pensamento, tá? Ao ter consciência do meu pensamento, eu agora posso utilizar o pensamento como ferramenta para criar a minha realidade.
Como é que eu faço isso? Eu começo agora a pensar sempre nas coisas boas da vida, a olhar o lado bom do mundo, a olhar para as pessoas, a agradecer a vida que eu tenho. Mas não é assim que acontece. Nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência ao negativo. Por que nós temos uma tendência ao negativo? Porque lá na Era das Cavernas, nós desenvolvemos o nosso instinto de sobrevivência, o nosso cérebro reptiliano, que dizia assim: você precisa estar atento aos perigos para você correr ou morrer. Ou você corre ou você luta, não é? Então, correr ou lutar. Porque nós éramos atacados o tempo todo, nós precisávamos procurar comida, então nós tínhamos esse instinto de sobrevivência muito forte. Acontece que a Era da Caverna acabou, nós entramos para a Era da Agricultura, na era, né? Depois nós entramos para a Era Industrial, a Era da Tecnologia, e hoje nós estamos vivendo a Era da Informação. Nós chegamos no momento da espécie humana, ao viver na Era da Informação, que nós estamos sofrendo hoje, pela síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, é tanto pensamento, é tanto pensamento, é tanto pensamento. Ainda tem as notícias da televisão para ajudar. Ainda vem a amiga me contar o problema e a sua cabeça fica desse tamanho. Alguém identificou aí com a síndrome do pensamento acelerado? Dá um ok para mim aí. Você acha que você está sofrendo da síndrome do pensamento acelerado? É quando você não tem mais foco em nada, você tem dificuldade para focar, você fala muito, mas não tem coerência naquilo que você fala, ou você não consegue parar para ter uma concentração. Você pega um livro para ler, por exemplo, você termina a página, você não leu nada, você tem que voltar para ler de novo, porque enquanto você estava lendo, veio 200 pensamentos na sua cabeça, e você não conseguiu focar. Olha, várias mulheres se identificando aí com a síndrome do pensamento acelerado, tá? Bom, só que o ser humano, ele está entendendo, a Luísa apontou o filho. Agora, nesse momento, o ser humano, ele está entendendo as mulheres que o sofrimento é opcional. Por que é uma opção o sofrimento? Porque hoje nós temos ferramentas para que você consiga se equilibrar. Consiga equilibrar a sua vida, a sua mente, tá? Sendo assim, eu posso fazer, por exemplo, a técnica da meditação. Eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. E entender que você não é o seu pensamento. Eu vou provar para você daqui a pouco. Mas as pessoas não conseguem entender que ela não é o seu pensamento. Porque você cria algumas afinidades com o seu pensamento. Você se identifica com o seu pensamento. Então, quando você pensa assim, eu não sou merecedora, nada dá certo para mim, só os outros conseguem, meu marido não me entende. Isso são só pensamentos. Mas você cria uma identificação com aquele pensamento. Você se incorpora naquele pensamento e a sua realidade começa a ser assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Gislaine, que está aí, que trabalha lá nas escolas da gente, não vai me deixar mentir aí. Uma instrutora da gente, ela comentou com uma pessoa em comum e essa pessoa me contou. Ela disse assim, nós fizemos uma mudança no prédio, e nós fomos para um outro prédio. E aí ela disse assim, para essa amiga em comum, ela disse, olha, eu estou com medo, como a escola vai mudar para um outro prédio, eu estou com muito medo de não conseguir pegar mais turmas. E era o contrário, a escola ia aumentar, ela ia ter condição de pegar mais turmas ainda, porque a demanda tinha aumentado. E ao lançar isso para o universo, ela contou, né, para essa conhecida, ela me contou. Passado algum tempo, o rendimento dela começou a cair. E ela mesma, por si mesma, foi se desligando da empresa. Até que chegou um dado momento que ela realmente disse, olha, eu não quero mais trabalhar aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela se arrependeu. Passado alguns dias, ela quis voltar atrás. Mas aí a escola já tinha se organizado, escolhido, né, um outro profissional, e naquele momento ela ficou sem turma. Esse é um pequeno exemplo que me vem à mente agora, porque é real, aconteceu lá no trabalho da gente esses dias.
E ela foi criando a realidade dela a partir daquele pensamento. Eu talvez não consiga pegar mais turma, porque a escola está mudando de lugar. E ao lançar esse pensamento para o universo e se identificar com ele, ela foi criando a realidade dela, que foi ficar sem turmas. Tá? Eu vou te contar um outro exemplo. A pessoa trabalha numa empresa e aí vai mudar de diretor. E ao mudar de diretor, ela pensa assim, esse diretor não vai gostar de mim, vou ter problemas com esse diretor. E ao ir trabalhar, ele já vai pensando assim, nossa, eu não vou conseguir mais dar o meu 100%, porque esse diretor não vai gostar do meu trabalho, o outro já estava acostumado com o meu trabalho, esse vai pôr defeito. E então, começa a cair a produção dele. E ele, daqui a pouco, realmente vai ser dispensado. E ele vai falar assim, não falei que eu ia ser demitido? Que eu ia ter problema com esse diretor? Tudo começou com um pensamento. Ele se identifica com o pensamento, ele começa então a emanar nesse pensamento e a realidade vai se tornando aquele pensamento. Bom, qual é a terceira evolução da nossa espécie, que é para onde nós estamos caminhando? É para o eu superior. É quando você sai do seu pensamento e vai para o vazio. Até hoje nós fizemos uma meditação pela manhã. Eu pedi para que todas se conectassem, né, com aquela parte que fossem para a mente, naquela parte que você sente uma paz, que você sente um vazio. Por que eu fiz isso? Porque lá está o seu divino. Lá está a sua essência. É quando silencia tudo. E você agora entende que você não é o seu pensamento. Que o seu pensamento são apenas pensamentos. Não é você. E você entende que você não precisa se identificar mais com aquele pensamento, porque você, em essência, é um ser divino. É um ser extremamente poderoso, criador, é energia pura do universo. Você já é próspera, inclusive. E nesse momento, a prosperidade vem para você, porque você saiu da condição de identificação com o seu pensamento e agora você transcendeu. Quando é que nós conseguimos estar nessa situação, que nós sentimos uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade, uma gratidão por estar viva? No momento em que nós estamos meditando. E agora eu vou fazer mais um comentário aqui, vou abrir um parênteses. Então, quando nós estamos meditando, nós encontramos essa paz interior. Quando nós estamos lá silenciando, nós vemos os nossos pensamentos. Agora, às vezes eu falo assim, os pensamentos são como borboletas voando no jardim, não é? E aí, naquele momento, você entende que os seus pensamentos não são você, são apenas borboletas que estão voando no jardim. E você respira profundamente e sente o poder do agora. O que é o poder do agora? É o título do livro do Eckhart Tolle. O poder do agora. E o poder do agora é porque você está vivendo no presente agora. Porque as mulheres, muitas vezes, estão a grande parte do tempo ou vivendo no passado, sofrendo com aquilo que já lhe aconteceu, amargurando as mágoas e os traumas que ela sofreu, ou preocupada com o futuro, tem uma conta para me pagar, é meu filho, e por aí vai. Eu tenho que entregar um trabalho, né? E aí você fica, então, sofrendo com as projeções do futuro, ou sofrendo com aquilo que aconteceu com você no passado, e não vive o presente. E onde está a grande mudança na vida da mulher? No presente. Então, a técnica da meditação, ela vai te colocar no presente. Pronto. E quando você volta da meditação, as mulheres relatam, ai, foi delicioso, eu me imaginei lá, eu vi as cores, né? Eu me senti muito bem. E você volta. E agora você acessa de novo os seus pensamentos. E de novo você se identifica com os seus pensamentos. E ao terminar a meditação, você volta para a sua tendência humana ao negativismo. Por quê? Porque os pensamentos vão estar ali sempre. Então, por isso que quando eu falo
do método PROS, eu falo das 4 terapias que a gente trabalha, porque nós precisamos limpar o pensamento. Então, uma técnica complementa a outra. Você consegue me entender? Faz sentido isso que eu estou falando? Eu vou limpar os porões da minha mente. Eu vou encontrar o meu eu divino. Aquele lugar de tranquilidade e de paz, onde eu posso tudo. E agora sim eu consigo criar a minha realidade. Porque aquele eu não posso, que fica lá dentro te falando, eu não posso, eu não consigo, eu não sou merecedora, eu sou feia, eu falo mal e assim vai, entre tantas coisas que você fala para você mesmo, dentro da tua cabeça, esse diálogo interno negativo que acontece aí. Agora, nesse momento que eu estou falando isso para você, tem uma voz aí dentro que diz assim, parece que é verdade, mas eu não concordo com isso, ou eu concordo com aquilo, ele vai também falando com você aí. Não é assim? Pois é. E da onde que essa voz tira as conversas que ela tem com você? Das suas experiências e traumas que você teve no passado. Então, quando a gente consegue limpar e liberar toda essa energia que está acumulada aí, é que nós conseguimos, então, ficar livres desses pensamentos sabotadores, dessas crenças limitantes. E agora sim, eu posso sair, ir para o meu vazio, ir para o meu lugar de paz. E a partir dali, a mente criativa se torna ampla. Minha criatividade, ela vem a 1000, porque eu consegui entender que eu não sou meus pensamentos. É mais uma coisa de sentir do que explicar, né, meninas? Bom, eu quero continuar aqui falando, então. Eu estava falando dessa questão da gente viver no passado ou sofrendo com o que vai acontecer no futuro, não é? E não conseguir justamente viver no presente, né? Então, eu quero falar mais um sofrimento. Nós temos, eu tenho aqui alguns dados para passar para vocês. Nós temos em torno de 80 mil pensamentos por dia. 80 mil pensamentos por dia, tá bom? 50 mil desses pensamentos é sobre nós mesmas. Desses 50 mil pensamentos que nós temos sobre nós mesmas, 40 mil são negativos. São falando mal da gente mesma. Imagine isso todos os dias. 40 mil pensamentos negativos falando sobre nós mesmos. Por isso que quando você tira a identificação, não me identifico com esse pensamento, você vive muito melhor. Vou te dar um exemplo prático agora. Você já teve aquele pesadelo assustador, que tem uma pessoa correndo atrás de você, ou você está caindo de um lugar, você quer gritar, não consegue? Você já teve esse tipo de pesadelo? Pois é. De repente, no meio do pesadelo, você se lembra que é apenas um pesadelo. Não te dá uma aliviada? Dá uma aliviada, não dá? Coloca aqui, dá uma aliviada aí para mim entender se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Pois é um pesadelo. Você está tendo um pesadelo à noite. E tá muito ruim, você está sofrendo ali naquele pesadelo, mas de repente você se lembra que é apenas um pesadelo. E você fala para você mesmo, mas é apenas um pesadelo, dentro do sonho. E você já se sente um pouco mais em paz. E aí daqui a pouco você desperta do sonho. Já aconteceu isso com você? Coloca aí para lá. Já aconteceu, várias mulheres relatando aí. Pronto. Então se imagine, dá um alívio, né, Silvia? Então se imagine você andando na rua. Dá uma aliviada, Maria Lemos. Já tive. Pronto. Você andando na rua pensando numa raiva que você tem da fulana ou do fulano. E você vai pensando, mas fulana não deveria ter feito isso. Mas eu também deveria ter falado aquilo outro. E aquilo vai criando um pesadelo na tua mente. Você está andando pela rua. Você fica até sisuda, não é? E vai andando ali, pensando naquela raiva que você tem daquela fulana. Você está tendo um pesadelo acordada, porque você não é seus pensamentos. Mas ao pensar sobre isso, você se identifica com seus pensamentos. E você agora passa a vibrar naquela energia da raiva, da injustiça muitas vezes, que você não deveria ter feito assim, que você deveria ter feito assado, que a outra deveria ter feito assim ou assado. E você começa a brigar ali, na tua mente, tendo um pesadelo acordado.
Então, nesse momento, eu vou dar uma orientação para você. Lembre-se, você está tendo um pesadelo acordado. Outra coisa, você está ali, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho uma dívida, eu estou desesperada, eu não sei se eu vou conseguir pagar essa dívida. Você está tendo um pesadelo acordado. Lembre-se, naquele momento que você estiver em sofrimento ali, com os pensamentos, com a síndrome do pensamento acelerado, eu estou tendo um pesadelo acordado. E já vai te dar um alívio. Porque você vai se lembrar que você é muito mais do que o pensamento. Você não é o pensamento. Gostou? Então vamos lá, vamos continuar. Outra coisa que eu quero falar para você, para simplificar a nossa vida, porque nós somos seres humanos e a gente dá uma complicada, né? E essa evolução que eu falo, né? Essa evolução da consciência, inclusive eu tenho as dicas lá, né? Que eu mando todo dia pelo WhatsApp, né? De expansão da consciência e tal. É para que cada vez mais a gente acesse o fluxo máximo de abundância e dessa forma nós tenhamos sabedoria para viver cada vez melhor. Porque não me adianta eu ter muito dinheiro se eu não tenho uma evolução da minha mente. Porque eu vou ser pobre, um pobre que só tem dinheiro. Entendeu? Porque outras áreas da minha vida vai ser refletido nessa situação. Você entendeu? Por isso é que junto com essa expansão da consciência, a gente vai conseguindo evoluir para a prosperidade financeira. E uma das eu não sou o pensamento. Eu sou muito mais que isso. A nossa mente, nossos pensamentos, ele pode te tornar um escravo. E você poderá ter grande sofrimento com isso. Porque ela começa a ditar isso na tua mente, você se identifica com aquele pensamento e às vezes você está identificada com os pensamentos há anos em sofrimento. Agora, se você transforma os teus pensamentos em uma ferramenta, ele se transforma em um funcionário seu, aí você não tem ideia do poder da mente que você tem, do poder de transcender que você tem. Porque os nossos pensamentos são excelentes funcionários. São ferramentas que nós podemos utilizar ao nosso favor e não nos tornar escravas, tendo pesadelos acordados, tá bom? Vamos simplificar bem mais aqui para a gente conseguir entender. No mundo, nós já somos prósperas e muito bem-sucedidas. Aqui dentro, né? A gente precisa externalizar isso. E aí fica aquela pergunta, e aqui dentro você já é bem-sucedida e próspera na tua mente? Você se sente gratidão pela pessoa que você se transformou, com tudo que te aconteceu e te transformou na mulher maravilhosa que você é hoje? Tá, vamos lá. Vamos simplificar. Nós estamos sempre em 3 posições. Ou nós estamos de pé, ou nós estamos sentadas, ou nós estamos deitadas. Não é verdade? Vamos simplificar? Ou nós estamos de pé, ou nós estamos sentadas, ou nós estamos deitadas. Não tem outra posição, tá bom? Nesse momento, eu estou aqui sentada, bem-sucedida, falando com vocês. Provavelmente vocês estejam aí bem-sucedidas, sentadas, me ouvindo. Ou bem-sucedidas, deitadas, me ouvindo. Obrigada pelos corações, Maria Rosa. Eu vi você chegando aí. E a Cláudia também chegou aí. E a minha gata também chegou aqui. Então, a partir desse momento em que a gente simplificou tudo, né? Ou eu estou deitada, ou estou sentada, ou estou de pé. Fica mais fácil. A vida ficou bem simples agora, né? Olá, chegou aí a Roselaine. Boa noite, querida. E a Vera Rezende está aí dizendo que a Ana Maria, que a irmã dela, está aí também. Então, sejam muito bem-vindas, queridas. Vamos lá. E nesse momento que eu simplifiquei todinho aqui, a situação, né? Ou eu estou bem-sucedida sentada, ou eu estou bem-sucedida deitada, ou eu estou bem-sucedida em pé. Pronto. Agora, no mundo, a Fabrícia diz que a minha gata é muito linda. Obrigada, querida. Ana Maria está aí. Boa noite. Então, nesse momento, eu também preciso entender que existe no mundo 3 assuntos. Existe o assunto do universo,
ou o assunto de Deus, como você queira chamar. É o assunto do universo, de Deus, ou, né, do eu superior, da energia superior, vamos colocar assim. Existe o assunto dos outros, existe o seu assunto, tá bom? Existem, então, apenas 3 assuntos no mundo. O assunto do universo, de Deus, ou do eu superior, como você queira chamar. Existe o assunto do outro e o seu assunto. Uma coisa que traz muito sofrimento para as mulheres é que você passa muito tempo vivendo fora do seu assunto. Preocupada com o assunto de Deus, por exemplo, ou muitas vezes preocupada com o assunto do outro, tá? E como é que eu sei que eu estou vivendo o assunto do outro ou de Deus e estou deixando de viver o meu assunto, a minha vida? Quando as preocupações no outro são maiores, os pensamentos sobre o outro são com fluxo muito maior do que os pensamentos sobre mim mesma, sobre a minha vida, tá? Então, vou te dar um exemplo. Vai chover, teve uma chuva muito grande, teve um desastre, ou aconteceu uma calamidade, ou mesmo um acidente, como aconteceu ontem. Esse é o assunto de Deus. Você não vai conseguir entender. Então, não vai adiantar você parar a sua vida para tentar entender por que teve aquele terremoto. Você vai ficar brigando com Deus. Ô, Maria Rosa, é para mim, né, Sônia? Não, querida, não. É para todas nós, inclusive para mim, né? Porque esse assunto tem muito a ver comigo também. E aí, então, eu me envolvo lá no assunto de Deus e deixo, nesse momento, os meus projetos de lado. Eu gasto minha energia com aquilo que não vai adiantar. Não tem como eu me envolver naquele assunto. Aquele assunto, ele não me compete, tá? E agora nós vamos falar de outra situação. Alguns acontecimentos na nossa vida aconteceram. E é o que é. Não tem como mudar. Você não vai conseguir mudar. Não adianta você ficar brigando com aquela realidade. Entendeu? Isso vai te causar apenas sofrimento. Vai gastar a tua energia. E você vai deixar de colocar energia naquilo que vai fazer bem para você, para transformar a sua vida. O assunto do outro. Mas por que fulana não faz assim? Mas por que fulana não pinta o cabelo daquele jeito? Mas por que fulana falou daquele jeito? Este é o assunto do outro. Fulana parou de falar comigo, fulana não me liga mais, fulana não me procura, fulano não me valoriza. Meu marido não toma o remédio, meu marido não se cuida. É o assunto do outro. Mais uma vez, você está brigando com o assunto do outro, tomando energia da sua vida para falar e pensar do assunto do outro, ao invés de focar no seu assunto. O que é importante, então, para a gente viver bem, ter uma vida maravilhosa e realmente fluir feliz da vida, é viver no seu assunto, nos seus assuntos. É isso que é importante. É isso que você veio fazer nessa terra. Transcender e evoluir nos seus assuntos, tá? É o que é. E quando a gente para de brigar com a realidade e querer entender, as coisas começam a fluir. É como se fosse um rio que agora ele começou a fluir. Você não é os seus pensamentos. Meninas, nós estamos com 25 mulheres aqui na sala. Muita gratidão por vocês estarem comigo aqui até o momento. Eu gostaria de pedir agora a todas que compartilhem esse vídeo lá na página de vocês, para que mais mulheres possam vir, porque agora nós vamos fazer a vivência. Porque é aí que a gente vai ver o resultado, na vivência. Porque até agora a gente falou dos pensamentos, a gente explicou um pouquinho como é que funciona, a gente explicou da questão dessa síndrome que nós estamos vivendo, que é a síndrome do pensamento acelerado. Mas realmente, nós vamos sentir na nossa vida, é quando a gente limpar e desbloquear, e principalmente limpar
os programas que estão lá na nossa mente, de vírus que está lá, fazendo com que todos os dias a gente repita os mesmos erros. Quantas vezes você falou para você mesmo assim, eu nunca mais vou fazer dessa forma. Daqui a pouco você se vê fazendo de novo. Não é verdade? A Ivone Miranda acabou de compartilhar. Muito obrigada, viu, querida? Muito obrigada por você compartilhar. Então, a nossa transformação, a nossa cura, vamos colocar assim, realmente está quando nós praticamos essas terapias. É a vivência que nós vamos fazer com a Fabrícia agora. E aí sim a gente consegue, então, se livrar. Começa a desbloquear a nossa caixa preta lá da nossa mente, para que agora sim, ao acessar esse divino, esse eu superior, esse vazio transcendental da nossa mente, que é para onde a humanidade está evoluindo, eu agora eu não sou mais meus pensamentos. E agora sim, a criatividade flui, eu começo a criar minha nova realidade e atrair as pessoas certas para a minha vida e criar as oportunidades para a minha vida. Enquanto os pensamentos estão lá dizendo para mim que não dá, que você não consegue, que a autoestima está lá embaixo, que você é feia, que você não pode, que é para os outros, não é para você, que você é burra, que você não merece, você fica brigando com a realidade e não consegue se desenvolver. A Cida falou boa noite. Boa noite, querida. Eu vi que a Hilda também compartilhou. Muito obrigada, viu, Hilda? E a Jorgilene está aqui concordando comigo, dizendo que é verdade. Eu costumo dizer assim, que a nossa mente, ela tem os porões da nossa mente. Lá nos porões da nossa mente estão guardadas tanta coisa. E às vezes, quando eu vou fazer uma sessão de desbloqueio com uma mulher, e a gente começa a acessar, e elas vão ter que olhar para aquela dor. Sim, o corpo, né, a própria mulher, ela não quer passar por isso, muitas vezes ela repele, né? Vai ter que olhar para aquela dor, mas depois vem a liberdade. A Márcia colocou, eu estou passando por isso, Sônia, estou me sentindo travada na vida, estou cansada. É a identificação, né, Márcia, que você está tendo aí com seus pensamentos e com esses programas. E é bem assim, você se identifica e acontece alguma coisa para reafirmar que você estava pensando sobre aquilo e era isso mesmo que ia acontecer. Aí vai acabar meu casamento. Aí acho que vai haver separação. Daqui a pouco acontece a separação, você fala, olha, bem que eu pensei que ia ter mesmo. Eu atendi uma pessoa essa semana, fazendo uma sessão de desbloqueio, e ela estava me contando assim, que ela pensava assim, nossa, eu não vou conseguir me casar. Pois ela não conseguiu se casar. E ela sempre repetia isso. E ela inclusive, ela disse que ela namorava, e ela foi procurar uma pessoa na espiritualidade, né? E a pessoa disse para ela, olha, acho que essa pessoa que você está namorando não vai ser bom não para a sua vida. Pois ela internalizou tanto aquilo que aconteceu que ela realmente, naturalmente, eles se separaram. Naturalmente não, né? Ela já ia criando aquela realidade através dos próprios pensamentos dela. A Maria Rúbia falou, parece que você está falando de mim, da minha vida, é difícil. Por isso, Maria Rúbia, que muitas vezes a gente vê pessoas que meditam há anos e a coisa não acontece porque esqueceu de limpar. Então tem aquele porão, né? Aquele porão lá, os porões da mente, né? Cheio de entulho, tem barata, tem rato lá. E aí você começa a falar coisas positivas e tentar limpar. Não vou mais falar sobre isso, eu vou esquecer disso, não é? Eu vou focar agora nos meus assuntos, eu não vou mais falar dos assuntos de Deus e dos assuntos dos outros, eu vou focar agora nos meus assuntos. Isso é só um pensamento. Mas aquele programa, aquele cheiro, vamos pôr assim, que o porão está fedendo lá, você sente o cheiro. Enquanto não criar coragem de entrar lá no porão, limpar tudo, a vida não abre.
Meninas, muito obrigada por vocês terem compartilhado. E agora eu vou fazer a vivência com a Fabrícia. Fabrícia, querida, deixa eu te perguntar. O que é que mais... Eu acho que você até já me respondeu isso. Eu fiz uma enquete na internet perguntando assim, qual é a área da sua vida que você tem mais problema que você gostaria de resolver? E as pessoas colocaram lá 99% financeiro. Então, eu não sei se é teu caso, Fabrícia, mas eu queria que você colocasse para mim qual é a área da sua vida que você está com mais sofrimento hoje. Financeiro, relacionamento ou saúde? Escreve para mim, por favor, tá bom? E aí nós vamos fazer a vivência em cima do que você escrever. Enquanto você escreve aí, eu gostaria de pedir para vocês começarem a colocar perguntas, que eu vou responder as perguntas hoje. Coloca para mim as perguntas sobre esse tema. Que eu vou depois fazer vou responder as perguntas aqui, tá bom? Depois da vivência. Então, quando a gente começa a limpar os porões da nossa mente, quando a gente vê, a gente tá em paz. Naturalmente. Vai acontecendo e as pessoas começam... Mas, Sônia, você é tão calma, não me conheceram antes. Às vezes meu marido pega e fala, mas como é que pode você não se estressar? E eu penso, ué, mas é porque tá acontecendo agora, porque se fosse antes. A Mara Rúbia falou que é as três áreas da vida, tudo junto desde que ela nasceu. Pois é, querida, relacionamento e financeiro. Vamos pegar só um, Fabrícia, o que você prefere, relacionamento ou financeiro, porque não vai dar tempo, né? A gente falar sobre os dois, apesar que a vida é totalmente interligada. Você trabalha o financeiro, melhora o relacionamento. Nós somos um relógio, então se tem uma peça ali que não está indo bem, todo o relógio funciona mal, você entendeu? Então, nós somos interligados. Na verdade, nós somos interligados até com todo mundo, né? Na verdade, a gente pensa que a gente é um ser sozinho, mas na verdade nós somos todos um. Então, coloca para mim, Fabrícia. E eu disse que ia falar sobre o corpo de dor, vou explicar agora rapidamente enquanto a Fabrícia coloca aí. O que é o corpo de dor? Então, eu vou te dar um exemplo. Semana passada, você teve uma discussão com o teu marido, ou com o chefe, ou com o filho, né? Ou com o cliente, pronto. E aí, no dia seguinte, quando você vai falar sobre isso, você está ainda, ó, aqui. Tá doendo, o sentimento tá a mil ainda, você fala sobre isso, você acessa aquela dor. Quando chega ali no final de semana, por exemplo, você já tá mais calma. Quando você vai falar sobre isso, você percebe que agora tá bem mais fraco, né? Já perdeu a força ali. As emoções até que toca a vida. Mas fica um resquíciozinho daquela dor, daquela emoção toda que você sentiu. E ela fica lá guardada na tua mente. E a cada evento vai sendo guardada uma poeira de trauma, de emoções negativas. Ao longo do tempo, isso se transforma no corpo de dor. E o corpo de dor, segundo o Eckhart Tolle, ele tem vontade própria. Ele começa a comandar você. Ele quer sobreviver. E para que o corpo de dor sobreviva, você precisa continuar acessando essas emoções. Então, você começa a se auto-sabotar e a criar eventos e acontecimentos que vão te fazer acessar essas dores novamente. Então, você termina um casamento, por exemplo, que o homem era autoritário, que te maltratava, era um cavalo. Você se casa de novo e o cara é um cavalo. Você vai trabalhar e o chefe é um cavalo. O teu filho te trata que nem um cavalo. E você está a todo momento alimentando o teu corpo de dor. Por isso que nós vamos fazer agora aqui com a Fabrícia, não sei se nós vamos conseguir ter um resultado muito eficaz aqui. Funciona por quê? Porque nós vamos limpar e o corpo de dor é dissipado. A sua sombra é dissipada e aí perde o sentido. E aí, ao lembrar daquele evento, não faz mais sentido para você. É como se você estivesse contando a história de alguém. Vamos lá então, Fabrícia? Fabrícia, conta para mim um evento que aconteceu em que
o relacionamento te trouxe dor. Você está sozinha, você saiu de um relacionamento ou você está num relacionamento que está te causando sofrimento. Coloca para mim, por favor. E estas sombras que estão aí dentro da sua mente, elas criam uma batalha interna com você, elas ficam brigando, né? E você vai criando uma história na tua mente, né? Nossa, mas fulano devia ter feito assim, devia ter feito assado, e vai brigando ali com você, criando essa batalha interna. Seu corpo de dor querendo ser alimentado. Ele tem vida própria, ele quer ser alimentado. Quantas de nós carregamos essa sombra, esse corpo de dor? Não é verdade? Coloca para mim então, Fabrícia, por favor. Como é que você está num relacionamento, você saiu de um relacionamento, você está sozinha. O que aconteceu que te magoou aí, que te trouxe sofrimento nesses últimos dias? Me conta aí um último evento que aconteceu. Vamos lá, aguardando aqui a Fabrícia escrever. Eu estou num relacionamento, mas eu não estou na mesma sintonia, tá? Fabrícia, nós vamos fazer assim, olha. Nós vamos fazer EFT, eu vou colocar o foninho aqui, tá bom? Se você não sabe EFT, não conhece EFT, talvez muitas mulheres que estão aí também não conheçam EFT. Nós vamos fazer 3 rodadas, 2 negativas e 1 positiva. Para que a gente, então, dissipe essa emoção, tá bom? Então, é muito fácil, nós vamos bater aqui no ponto do karatê para iniciar, abrir a rodada. Eu quero que todas vocês que estejam assistindo também façam, tá bom? E depois, enquanto nós estivermos fazendo, Fabrícia, você vai prestar atenção aos seus pensamentos, que no final eu vou te perguntar. Fabrícia, qual foi a lembrança que veio aí? Tá bom? Então vamos lá, vamos bater aqui no ponto do karatê. Apesar de eu estar num relacionamento que não tem sintonia comigo, pode repetir, todas vocês. Eu me amo, eu me aceito. Profunda e completamente. Bater aqui no topo da cabeça. Estou num relacionamento, mas eu não estou na mesma sintonia. Bater aqui no meio da sobrancelha. Estou sofrendo por isso. Bate aqui agora. Meu último relacionamento foi traumático. Embaixo do olho. Me fechei para o presente. Vai me acompanhando aí, tá, Fabrícia? E repete o que eu tô falando e vai batendo nos pontos. Estou num relacionamento, mas não estou na mesma sintonia. Agora vamos bater aqui no osso da clavícula. Tem um osso aqui que eu tô gordinha, não dá pra ver. Mas tem um osso aqui, você vai bater embaixo do osso, uns 2 dedos pra baixo. Meu último relacionamento foi traumático. Agora nós vamos bater aqui no elástico do sutiã. Eu me fechei para o presente. Repete, bateu nos pontos. Agora nós vamos respirar profundamente. Jogar os braços lá em cima e soltar. E agora me conta, Fabrícia, quando nós estávamos ali falando sobre isso que você escreveu, batendo nos pontos, qual foi a lembrança que veio na tua mente? É importante acessar a lembrança. Qual foi a emoção que veio? Veio um choro? Veio uma dor física? Conta pra mim o que é que veio aí quando a gente estava batendo nos pontos e falando sobre o que você escreveu aí pra mim. Vamos aguardar aí. Olha lá, uma tristeza de repetir novamente. Tá. Veio alguma lembrança, Fabrícia? Veio, por exemplo, uma cena com o teu ex do relacionamento passado? Você acessou alguma lembrança? Veio uma cena para você? Você viu alguém? Você se lembrou de algum evento? Coloca para mim, por favor. Enquanto ela coloca ali, eu vou continuar falando aqui. Eu gostaria também que vocês fossem colocando para mim as perguntas, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos começar a responder aqui as perguntas. Já tem aqui uma pergunta, deixa eu ver. Sim, é uma afirmação. A Márcia, né, ela colocou: eu estou passando por isso, Sônia. Estou me sentindo travada.
na vida, estou cansado. Tá carregando um fardo, né? Talvez num atendimento individual com você, a gente conseguiria fazer uma investigação melhor, né? Porque você pode estar repetindo o destino de um antepassado, você pode estar bloqueada por algum evento, algum trauma que aconteceu no passado, né? Então, por isso que eu coloco a sessão de desbloqueio e a constelação, para a gente fazer uma sequência aí e ter um resultado melhor, tá bom? A Fabrícia colocou, sim, veio uma lembrança, né? Ele era muito carinhoso, mas por trás disso era mentira, tá? Então, vamos fazer mais uma rodada sobre isso. E mais uma vez, você vai prestar atenção aos seus sentimentos. Se vir choro, deixa sair, né? Não tem problema, é assim mesmo, é normal. Vamos acessar então, vamos lá. Apesar de eu sentir essa tristeza, eu me amo, eu me aceito, profunda e completamente. Apesar de eu sentir essa tristeza, eu me amo, eu me aceito, profunda e completamente. Eu sinto uma tristeza. Eu tenho medo de acontecer tudo de novo, do sofrimento se repetir. Ao pensar sobre isso, eu vibro no medo. E acabo criando a realidade. Eu sinto uma tristeza. Tenho medo de tudo se repetir novamente. Meu ex era muito carinhoso. Mas por trás disso, era tudo mentira. Eu sinto uma tristeza. Tenho medo que tudo se repita novamente. Eu sinto uma tristeza. Meu ex era muito carinhoso. Mas por trás disso, era tudo mentira. Eu vivia uma vida de mentira. Ao acessar esses pensamentos, eu vibro no medo e acabo criando inconscientemente a minha realidade. Vamos respirar bem fundo, Fabrícia, e solta. Por que que a gente trabalha só as frases negativas? Para acessar realmente os porões, onde está a dor. Isso é uma cebola, a gente só tirou aqui as primeiras camadas. Lá no fundo tem muita cena de dor que aconteceu com a Fabrícia, com certeza. As dores da rejeição, do abandono que aconteceu na separação, toda separação é um luto. E aí a gente precisa limpar tudo isso, né, Fabrícia? Para você não criar novamente essa realidade, tá bom, querida? Então, lógico que a gente não vai conseguir fazer isso aqui, não é? Mas eu gostaria de saber o que é que veio aí na tua mente nesse momento que a gente fez essa segunda rodada e também o que é que você acessou aí de emoções no teu corpo e também no teu corpo físico. Se veio alguma dor, se veio um choro, e o que é que veio na tua mente, as lembranças que vieram. Por favor, escreve aí para mim. E você que quer me fazer uma pergunta, por favor, coloque agora que eu vou começar a responder já já. Quando eu falei é o que é, é até engraçado, mas tem alguns acontecimentos que é o que é. E a gente fica lá brigando, mas deveria ter feito diferente, eu deveria ter falado assim, feito assado. Você fica brigando, tentando ir contra a maré. E esse tipo de pensamento só traz sofrimento.
Fabrícia falou que veio um choro, então começou a limpar, né, querida? Então realmente tem algo travado, emaranhado aí, que precisa ser desfeito, que precisa ser liberto aí de alguma forma. Ele já começou, tá bom, querida? Bom, vamos fazer agora, Fabrícia, uma rodada positiva pra gente fechar aqui essa vivência, tá bom? Com certeza, né, a tua vivência serviu para muitas mulheres aí. Então vamos lá. Apesar de eu ter sentido esse choro, pelo que eu estou vivendo no meu relacionamento atual, eu me perdoo, eu me amo, eu me aceito, profunda e completamente. Apesar dos erros do passado estar se repetindo, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu escolho focar nas coisas positivas do meu companheiro. Eu escolho sentir gratidão pelos momentos bons que passamos juntos. Sobre o meu ex, eu escolho acessar as lembranças da parte bonita da nossa história. Eu sei que sou um ser humano, uma mulher, passível de erro. Eu quero criar minha realidade da forma mais positiva possível. Eu sei que este meu companheiro tem o seu lado bom, pelo qual me apaixonei. Eu escolho sentir gratidão pela nossa história. Agora, Fabrícia, vamos respirar novamente. Ergue os braços e solta. Coloca pra gente aí o que você achou da vivência, o que é que você sentiu, como foi mexer com essas emoções. Coloca pra gente, por favor. Tá bom, querida? Enquanto isso, eu vou responder aqui uma pergunta que eu recebi lá no meu e-mail, da Simone Lira. Ela perguntou se é normal deitar, dormir e não sonhar durante a noite. Por que sonhamos ou por que nunca sonhamos? Faz parte da evolução humana? É uma evolução ou regressão sonhar? Não, Simone, é normal, tá? Talvez você sonhe e não se lembre. Isso pode acontecer, tá bom? O fato de sonhar ou não sonhar não tem muito a ver com a nossa evolução, não. Nós sabemos que estamos evoluindo quando nós deixamos de pensar que somos nosso pensamento. Ter essa conexão com o pensamento e achar que tudo que nós pensamos somos nós. Aí nós estamos evoluindo. Quando nós entendemos que nós somos muito mais do que o reflexo no espelho, aí nós estamos evoluindo, tá bom, querida? Apesar que a nossa consciência, muitas vezes, nos mandam alguns recados através dos sonhos, alguns sinais. E aí, se você tem uma intuição mais afinada, você consegue perceber isso. Como é que eu tenho uma intuição mais afinada? Quando eu não sofro mais da síndrome do pensamento acelerado. Quando eu vou para o vazio da minha mente. Quando eu acesso o meu eu superior. E naquele momento que eu me sinto plena, aí a minha intuição flui normalmente, tá bom? A Fabrícia colocou que sentiu-se um pouco mais de alívio. Que bom, querida. Está no caminho aí de se livrar dessas mágoas. Agora precisa salvar esse casamento, né, querida? Aproveitar e falar para vocês do método PROS, que nós vamos fechar as inscrições agora, às 23h59.
Se você ainda quer fazer parte, dá tempo ainda. O link para você ir lá para a página tá aqui em cima, é só você clicar. Você vai cair lá na página, o Método PROS, e a gente começa já com o desbloqueio sobre dinheiro, se livrando das crenças limitantes sobre dinheiro. Depois você vai fazer o perdão. E ao acessar hoje, você já vai ter o acesso ao bônus Casados com a Prosperidade, Fabrícia. Isso falando para você. No curso Casado com a Prosperidade, eu coloquei todas as minhas dicas, minhas técnicas que eu utilizo com o meu casamento. Como fazer com que esse marido aí, esse namorado, que muitas vezes está aí te tratando mal, né? Você está acessando o lado ruim dele, você transforma ele no marido dos sonhos. Sua relação vira uma lua de mel. Meu marido, frentista de posto, eu transformei num empresário de grande sucesso aqui na nossa cidade. Um dos maiores empresários da cidade, posso dizer com todo orgulho. E eu cultivei nele para que ele fizesse da nossa relação a melhor relação. Porque a mulher, ela tem um jeitinho. O homem que está com você, o teu parzinho, ele está com você porque ele é teu herói. Você é a princesa dele. Só que nós saímos do nosso papel de princesa. Muitas vezes a gente entra num papel que não é o nosso. Entendeu? E a gente põe em risco a nossa relação. Nós podemos mudar tudo. Tá bom, Fabrícia? Se você entrar lá para o Método PROS, vai ser um prazer. Vou te conhecer pessoalmente. Nós vamos fazer a sessão de desbloqueio, vamos fazer a constelação familiar online, tá, gente? Deixa eu explicar uma coisa, que chegou uma pergunta hoje e eu vou aproveitar para tirar essa dúvida, né? O curso ele é 100% online. Ai, mas tem que fazer junto com todo mundo? Não. Você faz no seu horário. A plataforma fica no ar por 2 anos. Será que em 2 anos você não vai fazer? Entendeu? A sessão de desbloqueio, você vai marcar comigo no seu horário. Nós vamos organizar a agenda para te atender. E a constelação também é online. Você não precisa vir aqui para Bragança Paulista fazer a sessão. Tá bom? E os módulos, eles vão entrando na plataforma num ritmo para que você consiga fazer, estudar, praticar e aí absorver o próximo módulo. Tá bom? Além disso, a gente tem como bônus o grupo da intenção, onde uma vibra pela outra. Isso cria uma corrente, uma força de mulher poderosa ali, incrível, e os resultados são fantásticos. A Silvia falou gratidão, a Fabrícia gratidão, verdade, é isso aí. Sueli chegou, Sueli, aluna também, né, do Método PROS. Que bom, queridas, que bom. Então, se você ainda está interessado em entrar, dá tempo, é só clicar aí no link em cima. A equipe de suporte está a postos aqui para te atender ainda até as 23 horas de hoje. Se você entrar lá, tiver algum problema, não conseguir acessar, você pode imprimir o boleto e pagar amanhã. Isso pode acontecer, tá bom? Então, você tira o boleto hoje e paga amanhã. Isso pode. Só que amanhã o botãozinho de compra, ele sai do ar. Entendeu? Por isso que tem que acessar hoje. Tem um vídeo meu lá explicando tudo certinho. E a hora que você terminou a compra ali, você já tem o acesso lá no teu e-mail, você já entra lá na plataforma, já acessa o Casado com a Prosperidade, já começa a mudar a relação, já acessa o desbloqueio financeiro, já começa amanhã a levantar com a outra mentalidade, já desbloqueada financeiramente, entendeu? E vamos marcar a sua sessão, a coisa vai acontecendo. Vamos marcar a constelação. O curso ele leva em torno ali de 4 meses que transforma toda a sua vida. E eu vou junto com você nessa caminhada aí. Tá bom, queridas? E, bom, então, a Sueli colocou gratidão. É assim. Eu quero desejar a você uma noite maravilhosa, que você descanse, recobre suas energias,
que você tome a decisão de entrar comigo para a última turma do Método PROS e você comece 2017 já com outro rumo, né? Com a outra mentalidade, com a expansão realmente da consciência. Vai ser um prazer conhecê-las, atender você, escutar sua história, poder dar a mão, né? E ressignificar tudo isso. Desbloquear, porque como eu falei, a gente precisa entrar lá no porão e limpar. Fabrícia mesmo, tem muita coisa aí, né, Fabrícia, pra gente limpar. Tá bom, queridas? Então, uma boa noite, com muita energia para vocês, muito positivismo, que a gente acorde amanhã maravilhosas, com muita gratidão no coração. E eu te vejo amanhã, às 8 da manhã, meditando com você. Um grande beijo!